Eu quero conversar com você sobre um tema que é muito comum de acontecer. Sabe aqueles relacionamentos longos, de anos, que podem estar ligados a namoro ou mesmo casamentos, e onde as pessoas que participam dessa relação sofrem, estão vivendo uma situação difícil, às vezes abusiva, tóxica, mas a pessoa não consegue terminar? Hoje nós vamos conversar sobre isso. Eu sou Rodrigo Ferretti. E se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo e se inscreve para receber mais vídeos como esse. Esses relacionamentos, eles muitas vezes são relacionamentos onde a pessoa muitas vezes se sente como estando numa prisão, numa penitenciária. A questão é que o termo penitenciária, ele tem a ver com arrependimento, ele tem a ver com penitência, ele tem a ver com culpa. E muitas vezes esse é o sentimento que mantém as pessoas presas nesse tipo de relação. Uma relação longa, adoecida, mas a pessoa ela não consegue mudar a situação e não consegue também terminar. Então, vamos pensar nessa comparação da prisão. Na prisão, o preso ele fica numa situação que é desconfortável por um lado, porque ele não gosta de estar preso. Mas por outra, ele se vê numa situação onde ele não precisa se preocupar com alimentação, com roupas, com o dia seguinte. Ele tem alguns momentos onde ele pode até tomar sol no pátio, mas é uma coisa extremamente cerceada. E aí muitas vezes, quando a pessoa começa a refletir sobre estar livre ou sair deste relacionamento, a pessoa começa a pensar, mas como é que vai ser a minha vida sem essa pessoa? Será que eu vou dar conta de sobreviver sozinho? Como é que vai ser então nos meus momentos? Será que alguém vai me querer? Então essas daí são perguntas que passam, que demonstram que a autoestima da pessoa não está bem e que mantém a pessoa muitas vezes fixa num relacionamento simbiótico, onde a pessoa se sente aprisionada, ela fica infeliz, mas ela tem muita dificuldade em refletir do sair disso, estar livre, ser livre. É lógico que ser livre é muito diferente de não ter responsabilidade alguma no relacionamento. Ser livre também não tem nada a ver com impor as suas vontades em relação ao outro. Ser livre é antes um estado de sentimento, um estado de autonomia, de independência, onde você pode coexistir com o outro, sentindo que você está bem, sentindo que você pode fazer o outro bem e que o outro também te faz feliz. Então, esse estado de liberdade é um estado muito esperado, muito desejável para que os relacionamentos fluam de uma forma saudável. Então, quando a pessoa não dá conta de sair, ela se sente presa, ela fica presa às vezes nas celas. E essas celas vão despertar na gente a necessidade do autoconhecimento. São celas ligadas ao ego. Celas da insegurança, celas do medo, celas da questão sexual. Porque quantas vezes as pessoas se prendem a uma pessoa num relacionamento tóxico porque a questão sexual é muito viva para ela, mas as outras áreas não. Quantas vezes a questão tem a ver com as celas da beleza, porque a outra pessoa é muito bela, chama muito atenção. Então a pessoa se prende, não quer abrir mão, porque a outra pessoa é quase como se fosse um troféu. Então ela se sente dona da outra pessoa no sentido da aparência, mas se coloca num relacionamento difícil. Outras vezes são as celas da carência afetiva, que fazem com que a pessoa aceite qualquer coisa na relação, ou qualquer tipo de relação, porque ela não se sente merecedora de nada melhor. Então, essas celas, o que elas são? Elas são disfarces racionais que a gente se utiliza para manter-se na relação. Ou elas funcionam como certos prêmios que vão também justificar a manutenção naquele tipo de relacionamento. Mas quem está preso nisso, logicamente, não está livre para viver bem, para viver feliz, para viver dentro da autonomia que poderia ter enquanto ser humano, um ser humano saudável. Então, logicamente, para a pessoa se libertar dessas celas, ela vai ter que bancar um certo risco. O risco das coisas serem diferentes. Isso daí pode gerar uma certa insegurança. Mas lidar com a liberdade é também lidar com um certo grau de insegurança, porque você não tem certeza do como as coisas serão. Quem está preso e gera uma certa segurança porque sabe dos horários das coisas, não precisa escolher roupas, não precisa se preocupar com muitas coisas.
não gosta muito daquilo, mas as coisas já estão mais ou menos determinadas. Lidar com a liberdade é lidar com a possibilidade daquilo ser muito melhor, mas também é lidar com a insegurança de não saber exatamente como será. Então, por isso a pessoa precisa se tornar mais autorresponsável pela própria vida, mais focada naquilo que ela realmente quer, criar situações onde ela vá receber mais dentro daquilo que ela se sinta merecedora, criando então situações, ambientes e um relacionamento mais saudável dentro disso. Mas é alguém que então vai lidar mais fortemente com a sua escolha. Liberdade está ligado com escolha. Quem é livre se sente livre para poder escolher algo diferente desde agora. Logicamente que liberdade significa você criar seus horários, suas escolhas, você direcionar a sua vida de um outro modo. É por isso que quanto mais a pessoa vai se permitindo experimentar a liberdade, mais gosto a pessoa tem disso. Liberdade e responsabilidade caminham juntas. Liberdade sem responsabilidade muitas vezes se traduz por inconsequência. E não é isso daí que é uma liberdade real. Então a liberdade é a gente assumir a própria vida, assumir as escolhas e crescer, amadurecer diante disso. Por isso é importante, analisa as crenças que você carrega. Será que você não está carregando crenças que fazem com que você esteja presa ou preso numa relação difícil? Será que essas crenças não impedem de você mudar e transcender os seus padrões para encontrar algo melhor? Como é que está a sua autoestima? Você se sente merecedor ou merecedor de um relacionamento mais saudável? Vamos pensar sobre isso, porque isso daí faz toda a diferença. Se você está num relacionamento difícil, se você está sofrendo, reflete sobre as suas verdades. Será que você carrega dentro de você é verdade mesmo? Como é que você se sente diante disso? Como é que você está diante do relacionamento? Como é que você está diante daquilo que você tem vivenciado? Você consegue se ver numa situação melhor, mais saudável, ou com a pessoa que você se encontra, ou num novo relacionamento, vivendo algo melhor? Ou será que você ainda está preso na cela do ego ou de crenças limitantes e que você ainda não se deu conta? Então vamos pensar sobre isso para poder mudar a sua história. Então se você gostou deste conteúdo, deixa aqui o seu like, compartilha com aquelas pessoas que você pensa que esse conteúdo possa ajudar e coloca aqui nos comentários como é que tem sido para você. Quais são os pontos que você pensa que são importantes para a maioria das pessoas para serem verdadeiramente livres e felizes num relacionamento responsável. E esse foi o tema de hoje e eu te vejo no próximo vídeo com um tema interessante.